eu tive uma sacada aqui para mostrar para vocês. Vocês estão olhando aqui, não é o meu Trade System. Tanto é que vocês olharem aqui, está escrito aqui, cópia do Tabajara. Né? O Tabajara, inclusive, eu criei usando o Profit, né? E foi um insight que eu tive em 2015, no contrato WinQ15, né? Eu não sei se, acho que não sei se isso está no YouTube, porque meu canal foi uma vez apagado no início de 2016, aí eu recriei do zero em setembro de 2016. Mas aí alguém que me seguia tinha todos os meus vídeos do YouTube salvos, me mandou 4 pendrives cheios de vídeo, e aí eu subi alguns. Eu não sei se eu subi esse dia que eu criei o Tabajara, que foi em 2015, contrato Q, que foi um dia que eu lembro que era em lógica, tinha lançado há sei lá, 3 semanas, um mês, a regra de coloração de cores. E na hora, eu até vi que tinha alguma utilidade, mas para mim não tinha utilidade nenhuma. Eu falei, para mim não sai para nada, não tinha tido utilidade ainda. E aí, naquele dia, o índice subiu, o índice oscilou 2.500 pontos. Acho que chegou a cair 1.000, depois virou e subiu 2.500 do fundo, né? E aí foi um dia que eu fui no Facebook, né? E aí comentei lá de uma maneira assim super espontânea, né? Caralho, que dia maravilhoso! Puta, hoje só burro perdeu dinheiro. Cara, eu acho que eu ganhei uns 1.000 haters naquele dia. Aí um cara me chamou no Messenger, falou, porra, que mancada, não sei o quê, pô, um monte de gente quebrou, um monte de amigo meu se fudeu, inclusive eu, quebrei minha conta mais uma vez. Falei, peraí, bro, como assim? O índice subiu 2.500 pontos. Pois é, eu tomei 22 stops. Falei, caralho, meu, como assim? Aí ele, eu vendi 22 vezes e fui estopado 22 vezes. Porra, o negócio subiu o dia inteiro e você ficar vendendo. Eu fiquei aquilo transtornado, mas fiquei transtornado. E aí tive essa. Eu falei, meu, ele não sabe olhar tendência, não sabe que tá subindo, que subindo não vende, meu. Aí, puta, fui dormir, sei lá, eu lembro que eu acordei 2 da manhã, sabe, isso ficou na minha cabeça, acordei e caraca, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar a média móvel de 20, se ela estiver apontando para cima, vou pintar os candles branco de verde, se ela estiver apontando para baixo, vou pintar os candles preto de vermelho, né? Que é o Tabajara, que todo mundo conhece, que está nativo no Profit. Tá aqui, ó. Ó, é o meu Trade System. Tá aqui. Então, além dos brancos e pretos, tem verde e vermelho. Mas qual a diferença? Quando está caindo, ele fica preto, porque tem momentos que cai com uma tendência de alta, né? Só que quando a tendência de baixa, ele fica vermelho. E só que tem momentos que sobe uma tendência de baixa, aí ele fica branco, não fica verde. Ou seja, simplesmente eu tinha também lido uma biografia do Steve Jobs. O Steve Jobs tinha essa tara, né, no Mac, com lance de cores, né? Enquanto o Windows tem aquele negócio de para fechar a janela, clica no X, para expandir, clica no quadradinho, para minimizar, clica no tracinho. O Steve Jobs, no lance do design, no lance da coisa ser bonita, ser intuitiva, né? Foi o conceito, né, por trás do macOS. Tudo bem, ele copiou da Xerox, a gente conhece essa história. Mas vamos lá. A questão de usar o mouse, ser tudo intuitivo, ele fazia o sinal de trânsito lá para expandir verde, para minimizar amarelo, para fechar vermelho, né? E o próprio sinal de trânsito tem esse conceito, né? Verde vai, vermelho para, amarelo atenção, enfim. E aí eu falei, cara, eu vou usar isso, cara, porque é intuitivo, né? Se tá verde, tá subindo, se tá vermelho, tá caindo, é igual grade de cotação, né? É igual o monitor de mercado que tá aqui no meu monitor de cima, ó. O que subiu tá verde, o que caiu tá vermelho, né? Então, quando você vai operar a tendência, para mim sempre foi muito óbvio olhar a tendência, não só pelo aspecto da teoria de Dow, que é topos e fundos ascendentes, né? Tendência de alta, topos e fundos descendentes, tendência de baixa, mas a questão da média móvel, que todo mundo fala, nos indicadores, no price action, caiu, fez martelinho, eu compro, mas cara, no outro dia eu vi um cara num fórum falando assim, peraí, mas não tinha suporte ali no Bradesco, como é que caiu mais? Porra, tendência de baixa, meu, tendência de baixa, o que acontece com tendência de baixa? Os suportes são rompidos para baixo. O que acontece com tendência de alta? Resistências são rompidas.
Até que uma hora vai ter uma resistência que talvez não seja rompida. Se o mercado sentiu que não tem força para romper, quem está comprado começa a zerar, de repente alguns começam a vender, o mercado vira, pronto. Mas como saber qual vai ser o topo que aquela resistência, qual vai ser de tantos topos que a gente pode, do gráfico da esquerda, que a gente pode botar como candidatos para ser topo atual, né, como resistência, qual que vai ser o que vai segurar? Não sei. Por isso eu uso FIBO, porque todos os topos e fundos do passado foram FIBOs em algum momento, maiores ou menores, não importa, foram FIBOs. Então eu pego o último, já que tem tantos topos e fundos para trás, quais são daqueles topos e fundos que realmente vão servir de resistência para parar de subir ou de suporte para parar de cair. Aí eu vou pegar os movimentos mais recentes e vou fazer a projeção, porque o movimento mais recente está dentro, né, de fractais ou de movimentos anteriores de FIBO, vou projetar aquilo e eu sei que um dos alvos que eu vou projetar, seja para cima ou para baixo, vão segurar. Qual vai ser o alvo? Eu não sei. E às vezes isso me gera algumas saias justas, porque parece que eu tenho que saber qual é o alvo. Não, eu não sei qual é o alvo. Eu tenho ideias, eu posso ter uma ideia de quais são os alvos, mas a ideia do FIBO não é acertar qual é o alvo, qual é o fundo. É justamente, se eu estou vendido, eu não vender num alvo. Por outro lado, se esse alvo é rompido, aí eu posso voltar a vender, porque aí ele vai no próximo alvo. Então, Boa. isso tornou as operações e a análise do mercado de uma maneira tão simples, mas tão simples. E do lado meu, como professor, me ajudou a orientar a galera e a tentar, né? Pô, como é que eu vou, como professor de análise técnica e de trading, conseguir provar, né? Não que o Daniel Kahneman esteja errado, né? O pai das finanças comportamentais, que depois de 30 anos mostrou que, né, só 10% ganham para 90% perderem. Isso quando ele falava de investimentos em geral, né? Ações em geral, que não é day trade, que é muito, que a gente sabe que as estatísticas são muito mais cruéis por conta da alavancagem, principalmente. Mas como é que eu vou? Pô, se o cara estudou 30 anos e mostrou que é isso que acontece, isso é uma coisa do comportamento humano, que não tem muito como mudar, como é que eu posso quebrar isso, né? Quem sou eu para quebrar as regras, né? A teoria de um Nobel de Economia, um psicólogo Nobel de Economia. Na verdade, a teoria da perspectiva é simplesmente um resumo do que é alfaçar, né? Ganhar pouco e perder muito, ganhar pouco e perder muito. Na verdade, não que o cara perca muito, né? Que na verdade, mesmo que ele não perca tanto, e acabe mesmo é um momento estopando, mas sempre que ele ganha tão pouco que aquela relação de ganho-retorno, né, acaba não sendo matematicamente favorável a ele. O que mais vocês veem no mercado é gente falando, e eu falava isso quando comecei minha carreira como professor em 2006, ou seja, 16 anos atrás, né? Eu falava, não, se você acertar 50% das entradas e ganhar duas vezes quando acerta e perder uma vez quando erra, quando toma stop, você vai ficar rico. Mentira. Eu descobri isso principalmente com os meus alunos. Mentira. Por quê? Porque o cara não consegue ganhar duas vezes em relação quando ele acerta. Por quê? Fica caçando topo e fundo o tempo todo. Por que caça topo e fundo o tempo todo? Por exemplo, falando day trade. Porque ele quer perder 100 pontos de stop, né, pensando em ganhar 1.000. Só que ele fica tomando 100 pontos de stop toda hora, toma 10 vezes, e a hora que ele acerta, tudo bem, vamos exagerar, toma 5 stops, né, ou 3 que seja, na hora que ele acerta, e o mercado deu 200 pontos, e volta a 100, vou pôr no bolso. Porra, tomou 3 stop de 100, tava com 200, agora tá com 100, vou pôr no bolso, vou sair, né, ajusta o stop para pouco. Então, a hora que ele acerta, ele ganha pouco, não paga os stops, né?
E aí não tem um trade system, fica, né, tentando comprar topo e fundo o dia inteiro, comprar fundo e vender topo o dia inteiro, e não opera tendência. Outro dia, um aluno que entrou no projeto, agora na Black Friday, primeiro dia quebrou. Aí ele mandou mensagem todo triste. Aí, caramba, mas primeiro dia quebrou? Fiz 200 operações. Oh, meu, 200 operações, meu? Eu acho que eu não Imagina, faço isso em 2 meses, meu. O cara fez num dia. em um dia. No primeiro É dia. muita coisa. Quer dizer, não seguiu a gente, não fez nada. 200 operações, a gente ficou assim, cara, se... eu não sei, às vezes as pessoas chegam num nível de negação, de loucura, de insanidade, que surta mesmo. Então, o que eu desenvolvi nesses últimos anos, né? Primeira coisa, convencer a galera a operar a tendência. Segunda coisa, aceitar o stop técnico. E eu só consegui fazer aceitar o stop técnico na tendência graças ao FIBO. E da pandemia para cá, já vão 3 anos, entrou muita gente despreparada e desesperada. Primeiro, desesperada a gente sabe por quê. Desemprego, né? Da conta causado pela pandemia, negócios fechados, e muita gente despreparada, que estava em home office, né? O homeschooling, entrou muita gente nova, né? Que veio essa inundação de influências picareta dizendo que dava para ganhar dinheiro, os juros caiu por conta da pandemia, o juros muito inteiro caiu, a gente foi para a Selic 2% e todo mundo, né? Ah, poupança não dá dinheiro. Não, se você não está na bolsa, você é maluco. Aí foi um bando de lobo, uma alcateia, ou melhor, foi um cardume de piranhas comer essa carne nova que se jogou no rio, e sangrando, né? Então, piranha sentiu o cheiro de sangue, já sabe. Sangrando. Por quê? Desempregada, desesperada, sem grana, né? E aí o desastre aconteceu. E aí eu descobri que chegou um momento, lá para o final de 2000, que eu tive que desistir de fazer as pessoas comprarem o pivô. Eu tive que começar a operar coisas que eu operava, mas que eu achava que era um pouco mais avançado, né, que eu usava principalmente para piramidar as posições, que era operar gift, operar pullback, operar coisas um pouquinho mais sofisticadas que simplesmente um pivô de alto, um pivô de baixo, que é o básico da análise técnica. Por quê? Porque aí eu tenho stops mais curtos. Porque eu cheguei a ver pessoas. Teve uma pessoa uma vez que falou para mim: eu não posso, eu não estou conseguindo virar chave, estou indo mal, não sei o quê. Eu falei: o que está acontecendo? O que você opera aí no seu dólar? Eu opero dólar. Quantos contratos você opera? Eu falei: eu opero 5, mas eu não posso perder R$ 10. Aí eu falei: peraí, Não, um ponto com um não contrato já foi. dá R$ 10, meu. Como você não pode perder R$ 10? E está operando 5 contratos, 5 minis. Ou seja, a pessoa tem que entrar com 5 e não pode voltar nem meio ponto, porque ela não aguenta tomar R$ 10. Eu já vi Imagina. gente dizendo que na época as margens estavam 25 pratas, conheci uma pessoa, não sei se é verdade, mas que virou a chave, né? Disse que estava indo super bem, já estava ganhando não sei quantos mil por dia, que começou com 200 pratas no índice e virou a chave. Se é verdade, esse aí é o Ronaldinho Gaúcho do trade. É o Ronaldinho Gaúcho do Mas, trade, Ogro, não tem como. eu acredito que às vezes a gente vê muito histórico. Foi um momento, mas se a gente pegar, né, na consistência, digamos, né, é um caso que daqui a pouco deu certo, o cara foi, né, por ironia do destino, ele foi abençoado, tava no lugar certo, na hora certa, né, na hora exata, e deu certo. Mas a gente vê que no histórico, do geral, não é assim, né? Então a gente não, eu acho que um caso, às vezes, a gente precisa, Não, né? não dá. Eu, Não dá eu, pra levar, não dá para levar a sério. eu vi um trader no YouTube vendendo um treinamento onde ele mostrava que o trade CC dele tinha 20% de taxa de acerto, mas quando acertava, arrebentava. Aí estava operando, acho que a conta era real, ele tinha feito R$ 7.000 de gain e perdido R$ 5.000 tomando stop, e tinha feito, acho que 18 operações, e acertou só uma ou duas. Cara, não duvido que, mas na hora que ele acertou, deixou o negócio andar.
eu não duvido, mas quantos depois de tomarem, sei lá, 5 stops, vão ter coragem de fazer a entrada de novo? Aí o cara lava as mãos e fala, mas, pô, tem que entrar em todas, senão o modelo não funciona. A estatística quebra se você não entrar em todas. Mas é o que acontece. Tanto é que eu falo, você está fazendo seu diário de trade, ok. Se você está fazendo seu diário de trade, você tem que anotar as operações que você ganha, as operações que você perde, as operações que você não entra. A galera acha que as operações que você ganha não precisa entrar. Claro que precisa. O mercado subiu 1.500 pontos, você ganhou só 200? Por quê? Porque saiu. Eu, às vezes, saio, mas entro de novo. Eu saio no alvo de FIBO, rompeu, eu entro de novo. O pessoal fala, o cara saiu no primeiro alvo, fala para a gente ficar no segundo. Pô, mas estava com 500 contratos, né? Aí saiu no primeiro alvo, Sim. rompeu, eu entro de novo. Porra, eu chamo de setup pedágio, mas, porra, tô lá no primeiro alvo, ganhando dinheiro pra cacete. O negócio começa a voltar, pô, bota no bolso. Aí se rompe, eu entro de novo. Eu tenho agilidade aqui no dedo, né? Eu configurei igual terminais do o Tron, antigamente, quando a analógica não tinha roteamento, né? O GL, pô, eu programei mesmas teclas. F5 compra, F9 vende. Para não ter tempo nem de ir no chart trade, clicar, arrastar no mouse, alt. Não, F5, F9. Eu ficava com o dedo assim no teclado, olhando o gráfico, pum, pum, né? Para entrar e sair. Mas botei no bolso. Acho que, de repente, o institucional faz isso também. Chega num. Tanto é que, às vezes, um dia que eu faço 4, 5, 6 operações, todas a favor da tendência, eu considero para mim que eu fiz uma operação só. Só que a maneira como eu gerenciei essa operação, né, foi mais ou menos como um Sim. trade de tesouraria. Alivia a mão, depois bota mais de novo, né, espera romper aí botas, né, realiza lucro, já garante um stop se o mercado virar para a próxima entrada, né? Enfim, agora, para quem está operando um contrato, 2 contratos, o legal é ele tentar gerenciar para ir o máximo, né? Sim. Do movimento. Mas deixa eu mostrar para vocês, que vocês devem estar curiosos. Como faz para configurar F5 e F9? É só ir no Profit aqui É em ferramentas ferramentas, gerenciador de gerenciador de atalhos. atalhos. Você vai lá e coloca. Inclusive, eu fiz Hum. uma programação, eu comprei, é que agora eu tenho que carregar o aplicativo. Eu botei até aqui, comprei essa merda aqui. Puta, eu vejo o pessoal fazendo uns vídeos tão fodidos no YouTube, né? Aí eu vi que eles usam essa porra desse Stream Deck aqui. Mas não adianta, eu não nasci para ser youtuber, né, meu? Eu tô na minha casa fazendo live há, sei lá, há 10 anos, e aí essa merda estava encostada, eu programei as teclas do Profit aqui nisso. Cadê a câmera? Tá aqui, ó, esse Stream Deck que o youtuber usa. Deixa eu abrir aqui o Stream Deck, vocês vão ver as teclas do Profit aqui programada para poder. Que aí eu não precisei, eu parei de usar o F5, o F5, F9, porque eu comprei um teclado novo da Microsoft que tem que apertar a tecla Function para o F5 e para o F9, porque caso você não aperta a tecla Function, o F5 e F9 ele fica como print screen, volume, brilho. Aí eu já deixei, eu comecei a perder, deixar de passar a operação por causa disso. Eu apertava e não ia, enfim. Boa. Aí eu programei Stream Sim. Deck aqui, tem o botãozinho do Profit, compra e vende. Então, tá programado. Cadê ele aqui? Stream Deck. Esse aqui, ó. Vamos ver se vai acender a luz aqui. Cadê? Será que tem que ligar primeiro? Tinha que ligar o computador com isso aqui carregado? Não está acendendo. Mas enfim, vai lá no F. Acendeu. Olha aqui, olha aqui. Compra mercado, zerar, venda mercado, cancelar ordens, botar a ordem no break-even, exibir a lista de ordens, cancelar tudo. Já tá tudo pronto aí, ó. De risco, relatório de performance. Eu venho aqui, olha aqui. Deixa eu puxar aqui, que tá enrolado aqui. Já que eu falei, já que eu não sirvo para ser youtuber, né? Eu vou usar essa merda para alguma coisa, né? Paguei R$1.500 nessa porra. Não, o programa vai servir. Dá para ver? Dá para ver aqui os botões? Deu para ver no vídeo, sim. Então. Mas antigamente, Ogro, anos usando F5 e F9, né? Eu Aí eu até... botava F5 F9 e o F5 que fica no meio do caminho, eu botava para zerar tudo, né? Botão de pânico, pum, zera. Igual tesouraria, né? Igual trade tesouraria. Eu amo chart trade pra cacete, principalmente para gerenciar o stop, mas na hora de entrar, que eu quero agilidade, F5 F9, papá, coisa da época que eu roteava antes do Profit, né? Na primeira década minha como trader, lá, década de 2000 acho que o chart trade, não, o roteamento acho que veio em 2011,
Eu lembro que saiu em 2010 só para XP, aí não tinha contra a XP, eu fiquei puto, falei pro Marcos, falei, Marcos, porra, eu também quero isso. Ah, eu Também estou com um que contrato de exclusividade por um ano. Aí depois de um ano, eu anotei na minha agenda, deu um ano, eu falei, Marcos, o Marcos Boschetti, o CEO da Nelogic, falei, Marcos, cadê o roteamento? Cadê o AMS do Profit? Eu não aguento mais o AMS que eu uso da pau pra caralho, trava até minha rede local aqui do meu escritório. Aí saiu, sim, pô, tá maravilhoso, né? Mas aí tava tão viciado em operar com F5, F9 que eu programei o no chat do teclado. AMS para isso. Mas vamos lá. Vamos Pois é, aproveitar. Ogro, eu até fiz uma pesquisa aqui, eu botei aqui no chat aqui, né, que se o pessoal utiliza, né, Fibonacci nas operações, e eu 72% sim e 28 não. E eu acho que a gente tá, eu tô curioso já, né? Eu tô só por saber essas linhas que tu colocou aí Então, nesse vamos nesse lá. gráfico aí, Então, eu quero saber mais. qual foi a sacada que eu tive aqui? Primeiro, né, que para fazer, como eu já dei tanta aula de Fibonacci, para fazer uma aula diferente. Eu não quis apagar esse Fibo aqui, porque foi o Fibo que eu fiz agora à tarde, né? Então eu deixei, mas eu ia trazer o gráfico limpo, porque o que eu tenho aqui na frente, na minha tela aqui? Além desse Fibonacci que eu não quis apagar, que já estava pronto, da hora que saiu o resultado da PEC na CCJ, que foi aprovado e reduziram de 175 bilhões, né, o waiver para 145 bilhões, reduziram 30 bilhões, então na mesma hora que saiu o dólar despencou e o índice subiu, aí eu fiz a projeção e olha só o FIBO aqui, olha aqui da queda do dólar hoje, tá vendo? FIBO manda na CCJ, manda na PEC, manda no humor dos traders que venderam dólar quando saiu a PEC 30 bilhões de reais a menos por ano. Grandes merda em termos de questão fiscal, né? 30 bi, mas porra, já tinha dado uma desanimada ontem, né? Ontem, quando apareceu a PEC, o pessoal achou que ia vir menor que 175, quando anunciaram que ia ser 175, blum, né? Não, isso aqui é dólar. Foi quando? Foi quando? Foi aqui, nesse movimento aqui, né? Que aí subiu feito. Eu ia falar pau de tarado, mas não pode falar palavrão aqui. Subiu feito o quê? Feito balão de hélio, né? De criança, de festa de aniversário. Então subiu igual balão, né? Enfim, por quê? Né? Veio 175 bi, que o mercado não queria, né? E aí hoje veio 145 bi, pô, o mercado já deu uma aliviada, né? Mas, tipo assim, de repente, né? Coisa de impulso mesmo, né? Porque 175 para 145 bi, pô, para um PIB que a gente tem, não faz muita diferença, né? Mas olha só como é que cravou o FIBO certinho. É impressionante. Tem uma história aí que eu vou contar para a galera. Eu fiz a projeção do petróleo futuro em maio de 2020, né? Tava caindo, fiz a projeção com a galera de manhã na sala, no Morning Call, e já estava lá embaixo o petróleo, né? No gráfico diário, né? Ia ter o vencimento, né? E aí tava lá o primeiro alvo tal patamar, mas tava o segundo e o terceiro alvo entrando no território negativo. Eu falei, bom, gente, se ele for no primeiro alvo e romper, eu vou ter que ir para o intraday, 60 minutos, para pegar um outro alvo menor, porque o segundo alvo está negativo, não existe petróleo negativo, né? Fui Sim. almoçar, isso de manhã, fui almoçar, o pessoal começa a mandar mensagem, André, o petróleo está negativo, o petróleo está negativo. Eu falei, galera, não tem o que fazer, estou aqui almoçando, relaxando, vão ficar me trollando, mandando mensagem que o petróleo está negativo. Falaram tanto que eu levantei no meio do almoço e vim olhar o gráfico, o petróleo estava negativo. Tinha acabado de cravar meu segundo alvo, continuou caindo e cravou o terceiro. A primeira vez na história das commodities, dos futuros, o futuro ficou negativo. Por quê? Porque na época, para quem não acompanhou o crash do petróleo de maio de 2020, desse contrato, todo mundo que estava comprando contrato futuro antes da pandemia teve que honrar suas compras, né? Depois que a pandemia começou, o mundo parou, os aviões, os navios pararam, os carros pararam por causa do lockdown. Todo mundo continuou comprando as petroleiras, né? O lockdown continuou. Quando chegou a vencimento do contrato de maio, eles não tinham aonde estocar, eles já tinham enchido todos os tanques em terra, aí começaram a encher os navios petroleiros. Quando não tinha mais onde botar petróleo, como é que vai zerar a posição? Então, os caras tiveram que pagar para os vendidos, pagar, você ficou negativo, e foi no alvo de FIBO, o petróleo, em maio de 2020, né? Enfim, são histórias aí do FIBO. O pessoal fala, mas FIBO funciona porque é computador, está tudo computadorizado. Falei, cara, quem criou
O Fibo foi o cara que criou as ondas de Elliott, né? O Ralph Elliott Nelson. Logo depois que ele criou a teoria das ondas de Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, né? Ele descobriu a relação áurea na medição das ondas. Não tinha computador na década de 30, 40. Ah, mas foi porque então já usar, né? Todo mundo começou a usar fibra naquela época. Peraí, agora em 2018, eu acho, uns estudiosos pegaram os gráficos do Dow Jones, das ações, de 1900 a 1920, ele tinha de 1930, e aplicaram estudos de Fibo. Os movimentos eram baseados em razões áureas, em ondas medidas por Fibo, e não tinham descoberto Fibo ainda. É aquela velha disputa filosófica. A matemática sempre existiu ou ela foi criada pelo homem? Né? A física sempre Sim. existiu ou ela foi criada pelo homem por tentativa e erro até achar uma determinada fórmula que, para todos aqueles fenômenos químicos, físicos, elétricos, magnéticos, aquela fórmula atendia, apresentava o resultado correto. Existem essas discussões na filosofia. Eu gosto muito de estudar física quântica, que é uma doideira assim, descomunal, maravilhosa. Mas a matemática está inserida em tudo, mesmo que você não tenha descoberto. Foi o caso do Fibo, de 1900 a 1920.